Senhor Deus Pai, Deus amado, Deus poderoso, está aqui, Senhor amado, teu filho em tuas mãos. Senhor amado, que o Senhor venha abençoar, meu Pai amado, cada vez mais a vida dele. Que o Senhor venha usar, Senhor amado, a vida dele segundo o teu querer e a tua vontade. Meu Deus, que o Senhor, meu Pai amado, venha usar ele de uma forma especial. Não aquilo, Senhor amado, que nós queremos ouvir, mas sim, Senhor, aquilo que tu tem para transmitir nessa noite para as nossas vidas. Meu Deus, use teu filho, entrega ele em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mas, Senhor, amém? Pode sentar, fica à vontade aí. Deus abençoe. Obrigado do convite. Fiquei honrado demais. Mais uma vez, né? Eu sempre digo que vocês são doidos mesmo, né? Não teve jeito mesmo. Convidou de novo. Vocês são loucos mesmo. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus por tudo. A pastora Marta não pôde estar comigo. Ela está se recuperando de uma cirurgia. Teve que tirar um... Como é que chama esse trem aqui, gente? Ovário. Tirou o ovário, tirou o útero. Quer dizer, fez a revisão dos 40 mil. Aleluia. E eu quero crer que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Mandou a paz do Senhor para os irmãos. Mandou um beijo grande para o pastor Geraldo. Então, em nome de Jesus, eu só quero uma coisa: que você saia daqui hoje abençoado. Não é porque é aniversário do pastor que você também não vai ser abençoado. Não é só o pastor. E o pastor, a gente costuma dizer, né, que o pastor Geraldo é que nem Face, né? A gente curte pra caramba. Cara bacana demais da conta, né? Eu também vou contar minha versão de como que eu conheci o pastor Geraldo. Né? Conheci o pastor Geraldo há 2 anos atrás, praticamente 2 anos. Dia 6 agora fez 2 anos que o Ricardo morreu. E um mês antes ele esteve na minha casa, né, pastor? Foi aí que eu conheci o irmão. Um mês antes de ele ter morrido, eu conheci o irmão. O pastor Geraldo sentiu no coração de ir lá na nossa casa, não nos conhecia. Foi através do Rodrigo, da Kel. E assim criamos aí um vínculo, né, de amizade muito grande. Eu louvo a Deus por isso. Porque hoje em dia é tão difícil conhecer homens de Deus verdadeiros. Né? A gente que anda muito por aí, a gente fala isso daí, não tem medo de errar, não tem vergonha de falar não, viu, Geraldo? Se não fosse assim, não falava. A verdade é essa. E você sabe que eu não devo nada para ninguém, eu falo mesmo, né? Você tem essa dificuldade comigo, eu falo mesmo. Mas em nome de Jesus, eu gostaria que você ouvisse somente esse versículo, só para a gente não perder muito tempo. Está em 1 Samuel 17, no versículo, só vou ler um só para ser bem rápido. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Me livrará da mão deste filisteu. Disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Vai-te, o Senhor seja contigo. Amém? Hoje é que mais foi falado, falou assim, já mais foi citado para você aqui. Vai-te, porque o Senhor é contigo. Glória a Deus. Então eu posso usar isso e estender para todos os irmãos que estão aqui. E dizer para você que está aí também lá fora, aqui dentro: vai-te, porque o Senhor é contigo. Ah, irmão, mas eu estou passando uma dificuldade e você não sabe o meu problema. Mas não tem problema não. Vai-te, porque o Senhor é contigo. Ah, mas o negócio está feio lá na empresa, está praticamente fechando. Mas não tem problema não. Vai-te, porque o Senhor é contigo. Você já viu que essa frase ela vai longe? Em qualquer situação. Ah, mas fulano está no hospital, lá está quase morrendo, mas não tem problema não. Vai-te, porque o Senhor é contigo. Independente de estar lá no hospital, estar lá no cemitério, estar lá na delegacia, vai-te, porque o Senhor é contigo. Amém. Glória a Deus. Existem algumas situações que a gente vê hoje em dia por aí afora, a gente conhece tantos lugares. E, como eu sempre falo, não tenho vergonha de falar não, eu falo mesmo. Alguns lugares, antes de acabar o culto, a gente vê o pastor saindo pela culatra. Na hora do amém, o pastor já vazou pela porta dos fundos e foi embora. Aqui não tem essa dificuldade. Se você for aqui, você vai onde, pastor? Na outra porta? Na outra porta, você tem que passar por lá, não tem jeito. Você não pode ser chique assim mais. Algumas pessoas não entenderam ainda, algumas pessoas que eu digo lá para fora, não entenderam ainda a visão do que é ministério.
As pessoas não conseguem entender o que é ministério. Tem gente que acha bonitinho. Eu vou afrouxar aqui, vocês não acham ruim não, né? Gordo tem umas dificuldades, eu já falo logo. Viu, pastor? Eu até afrouxei o trem aqui, gordinho, tem essas coisas mesmo, né? As pessoas querem entender que ministério, eles acham que ministério é ser pastor. Ai, que chique! Ô, fulano é pastor. Eu já falei isso para vocês aqui. Vai em casamento de crente para você ver. Tá lá a mesa do pastor, reservado. Vai no aniversário, não sei de quem lá, tá lá no fundo lá, mesa do pastor, tá reservado. Aí fica lá a tia desse tamanho. Aqui ninguém gosta. Aqui ninguém gosta do pastor, o pastor não chegou ainda. As pessoas entendem ministério, pastor, como se fosse um super-herói. Né? De uma hora assim, olha pro pastor, chegou o pastor. Né? Tem uns que chegam mais bonitos, não relaxado primeiro. Né? Suspensório, sapato preto e branco, né? Que é chique, né, pastor? Esse é dos meus, camarada é esse. O cara chega assim, aquela valise, não tenho nada com aquela valise chique, prata. Eu não tenho, por que teria uma trem daquele para carregar? Eu não sei o que carrega dentro da mala. Dente de alho, estaca, né? Água benta, deve ser esses troços que carrega. Eu não sei o que leva ali. Mas as pessoas não conseguem entender que ministério, sabe? Ministério, antes da gente tentar fundar uma igreja, da gente tentar fundar alguma coisa, algumas quatro paredes, colocar um monte de gente dentro, as pessoas não conseguem entender que o ministério de Deus, ele tem que nascer aqui dentro primeiro. Aqui dentro. Sabe por quê? Ninguém tem muita vontade de acordar de madrugada para socorrer ninguém. É verdade. Glória a Deus, aleluia. Ninguém tem vontade, que nem já aconteceu comigo, misericórdia, várias vezes. Eu fui atrás e ganhei um casal de um bandista para Jesus. Glória a Deus. Na frente da minha casa. Toda noite o marido dela me ligava. Ele me chamava de gordinho, a gente era vizinho há muito tempo. Gordinho, dá para você vir aqui? Por que aconteceu? Aí ele está daquele jeito de novo. Eu falo não, porque vocês não sabem quem é mesmo. Aí tá bom, lá vou eu lá. Chinelão, atravessa a rua de madrugada e vamos lá, chega lá, tá. Toda dura, incorporada, aquele trem todo. Mas eu tinha de entender que não foi só eu falar de Jesus, aceitou Jesus, amém, vai embora, arruma um pastor para cuidar de tu e acabou. Não. Existe a parte da ministração da alma. Mas ninguém quer ser ministro para isso, pastor. Ninguém quer ser ministro para isso. Negócio de vai-te, a gente fala que é bonito falar. Você viu que texto bonito? Vai-te. Que Deus é contigo. Nossa, que legal, que bacana. Só que existe uma coisa. Você lembra no começo? Ministério, ele tem que nascer aonde primeiro? Aí a gente vê uma meia dúzia de traficante, de bandido, tudo qualquer coisa por aí afora. A gente já olha e já diz assim: esse aí já era. Para mim e para você. Mas se Deus olhou e viu o ministério nele, pode ser quem for, Deus muda aquela vida. Glória a Deus. Aleluia. E foi isso que aconteceu comigo, com os irmãos que estão aqui. Alguém escolheu, quem queria ser pastor? Alguém escolheu. Ele falou, eu não quero ser, eu vou ser. Gente, pelo amor de Deus, nós não é bobo. Nós não é doido, você é doido. Eu não sou doido, você é doido. Nós não somos doidos, gente. Nós queríamos estar onde essa hora? Em casa, tomando suco de limão, geladão, comendo uma pizza. Mas não. Só existe um obreiro, só existe um pastor, porque existe ovelhas. E a ovelha, para ser bem cuidada, tem que ter um bom pastor. A ovelha, para ser bem cuidada, tem que ter alguém que apacenta, não alguém que arrebenta. Tem uns lugares que a gente vai assim, isso, tira, antes que. Tem alguns lugares que a gente vai assim, a turma fala, Jesus, mete o cajado. Ah, gente, pelo amor de Deus. Será que o crente abençoado, a santa, não entendeu que cajado é para apacentar, é para pegar a ovelhinha e tirar do perigo? Cajado é assim, ó.
Cajadinho vai lá, pega a ovelhinha, tira do perigo. Se eu estiver errado, pastor, me corrija. Vai lá, pega a ovelhinha e traz para o seu aprisco, traz para o seu colinho, o pastor vai lhe tratar. Vara é outra coisa. Vara é um porreiro desse tamanho que desce na cabeça do peão e acabou. Isso é vara. Mas as pessoas não querem entender. E eu coloquei alguma coisa assim, porque a mente começa a ficar fraquinha, a gente começa a meditar. E uma das coisas que eu coloquei aqui, eu até anotei para não esquecer, que Davi, ele acreditava no seu chamado. Qualquer um pode não acreditar no meu, no seu chamado. Qualquer um pode acreditar. Porque a primeira coisa que o povo lá fora faz, sabe o que é? Quem? Você. O irmão desceu as águas. Talvez lá fora era para você falar: você? Quem você acha que é? Quem tu acha? Aí eu falo: acho que eu não sou nada não, mas acho que Deus olhou lá de cima, viu graça em mim, tá bom. Ué, glória a Deus. Tá bom. Aí você conseguiu entender, falou: não, eu sou diferente, eu sou importante. Aí a gente começa a ter uma outra visão da coisa. Peraí, eu não sou o que aquele lá fala de mim. Eu sou o que aquele fala. E foi isso que Davi estava entendendo. Para a gente chegar nesse versículo que nós lemos aqui, passou coisa, hein? Passou coisa, ele foi chegando, não, vou para ser o rei. Não, pera um pouquinho, colega. Pera um pouquinho. Você está entendendo o que Deus quer para mim e para a tua vida? Esse ministério, ele não existe sozinho porque tem pastor Geraldo, não. Ele existe porque existe pastor e existe ovelha. Glória a Deus, aleluia. O mesmo preço que foi derramado naquela cruz por ele, também foi por você, é o mesmo preço. Não tem diferença nenhuma. As pessoas esquecem de pensar que pastor é servo. É servo. Tem gente que fala: chegou o ministro de Deus agora. Ministro de Deus, ministro nada mais é do que servo. Pode procurar lá no dicionário, ministro é servo. É que o nome é chique. Não, o nome é chique, muda, você já viu? Servo, ministro. Temos em Brasília ministros. Eles são nada mais nada menos do que? Corruptos. Olha aí. Olha aí. Você está entendendo que uma coisa é você ser ouvinte, outra coisa é você querer ser um dia alguém que vai falar. Eu jamais pensaria, lá nos meus primórdios, eu era magro ainda. Eu jamais pensei que Deus ia querer alguma coisa com um tranqueira que andava para aquela industrial lá fora, ali, para aqueles mangues da vida. Mas o que Deus faz? Não, Deus ele gosta, ele curte esse negócio. Eu vou pegar o que não é e vou fazer sim. Ele olhou para aquele galeguinho bonitinho, falou: o povo não dá nada por tu, mas eu vou dar, só para pisar na cabeça do cavalo. É isso. É verdade, abençoe. É isso, é totalmente ao oposto. Você viu que Deus trabalha dessa forma. Davi, ele teve que entender que ele tinha um chamado. E hoje, a gente está aqui homenageando ao pastor pelo seu aniversário, glória a Deus por isso. Mas uma coisa eu digo para você: entenda o teu chamado. Você também tem chamado para ser bênção. Você tem chamado para ser vitorioso, para ser vitoriosa. Você não foi chamado para ser tapete. Você não foi chamado para ser mais um na igreja. Não, você foi chamado porque você foi escolhido a dedo. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos ministrar? Glória a Deus. Eu gostaria que você fosse boca de Deus agora. E dá um toquinho, quem está ao teu lado. Se tu não conhecer, diga: prazer, eu sou fulano de tal, sou teu irmão, quero te abençoar. Mas diga assim: você foi escolhido a dedo. Aleluia. Oh, maravilha! Coisa boa é ter Deus, aleluia! A situação seja diversa, você foi escolhido a dedo. Dia 6, tocou meu celular e era um irmão. Ô irmão, estou te ligando para falar alguma coisa. Eu falei: fala. Eu não sei nem o que falar, então desliga.
faz sentido. A gente sabe, né? 2 anos. Falei, irmão, pelo amor de Deus, eu estou trabalhando, pelo amor de Deus, dá para você falar logo o que você quer falar? Irmão, o irmão é duro. Eu falei, não, eu não sou duro, não, eu sou exato. Tá bom, você quer falar, menino, tem 2 anos que morreu, aquela coisa toda e tal. É amém, irmão. Meu Deus abençoe, obrigado por ter ligado. A pior coisa do mundo é ser, sabe, a pessoa está 20 anos dentro da igreja e não entendeu o que Deus quer com ela. Sabe, é difícil não entender o que Deus quer. É difícil, olha para, sabe, tem uns lugares que você vai assim, misericórdia, você olha assim e fala, gente, o que é isso? Tem umas igrejas que a gente vai por aí fora, fecha a porta, pelo amor de Deus, vai para casa. Vai fazer qualquer coisa, mas não fica aí não, sabe por quê? A pessoa já aceita Jesus derrotado e morre derrotado dentro da igreja. E não quer ir sozinho não, quer arrastar meia dúzia junto. Ai, desgraça da minha vida. Vai, pelo amor de Deus, dá pra lá. Entenda, o chamado que Deus tem para você é chamado de vitória, é chamado de bênção. Glória a Deus. Para. Ai, fulano falou que não sei cantar, se vira, aprende a cantar então, mas canta, pelo amor de Deus. Adora. Adora, seja adorador. Irmão, eu não sei cantar não, mas se você adorar, acabou, pronto, adora. Talvez você não é bom louvando não, mas quando você bota o joelho no chão, o céu se abre. Talvez uma passadinha de mão, que você coloca a mão no ombro da pessoa assim do teu lado, Deus cura, você não está nem sabendo. Glória a Deus, aleluia. Ministério não é ser, eu sou pastor, não. Ministério sabe o que é? É todo aquele que está aberto a trabalhar dentro da obra. Isso é ministério. Não precisa ser A, B, C, não precisa dessas coisas não. É o homem que inventa esses negócios. É o homem que inventa. O homem gosta de ficar inventando pavor, fica inventando as coisas. Presta atenção. Davi estava sempre em prontidão. Ele estava sempre pronto a entender. Davi estava sempre pronto a saber. Davi estava sempre pronto a pensar naquilo que Deus estava querendo. Mas agora vamos buscar um negócio. Davi, ele tinha tanta falha, ele era tão falho. E é o que mais nós vemos hoje. Tem gente que fala por aí fora que só a igreja dele vai para o céu. Tem gente que fala que só crente da igreja dele que vai para o céu. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Se vocês conhecerem alguma igreja que não tem pecados, convida nós para ir para lá que vai ter um monte de pecador. Tem lugar por aí que, nossa, é um céu praticamente na terra. Convida nós, vamos lá para lá, vai ter um monte de pecador lá, acabou. Está resolvido o problema. Estar em prontidão, sabendo o que Deus quer. O que Deus quer. Deus já tem uma promessa com o pastor Geraldo há tanto tempo, mas no tempo certo é o que vai acontecer. Você lembra quando Moisés subiu lá para o monte lá? O pessoal ficou lá embaixo fazendo o quê? Fazendo bagunça, baderna. Só que tinha alguns que resolveram ficar em prontidão. Aleluia. Moisés vai demorar, não tem problema, nós espera. Mas Moisés talvez nem desça, não tem problema, nós espera. Fiel foi aquele que prometeu. Quem prometeu é que sabe da coisa. Então vamos fazer o seguinte, vamos ficar aqui em prontidão. Davi fez a mesma coisa no tempo oportuno. No tempo oportuno. Você lembra de Abraão? No tempo oportuno, Sara terá um filho. Se você começar a buscar na Bíblia, tem tantas passagens. No tempo oportuno. Você lembra da filha de Jairo? No tempo oportuno aconteceu o milagre. E por quantas vezes eu e você fica dizendo assim, Senhor, que negócio é esse? Fulano de tal está prosperando, está crescendo, e eu estou aqui na mesmice. E Deus fala para você nessa noite, no tempo oportuno. No tempo oportuno. Você está entendendo? Mas uma coisa tem, fique na prontidão. Fique na posição que Deus te mandou. Fica na posição que Deus está te mandando. Fica onde você está.
tente pôr seu pé para fora do barco. Não faça isto, ainda não é hora. A prontidão, lembre-se, fique pronto, porque a qualquer momento Jeová pode bradar lá naquele céu. Era isso que invocava o pessoal. A turma olhava para Davi, mas Davi, né? Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Mas não adianta, pelo amor de Deus. Calma. Calma. Existem pessoas que gostam, eu sempre falo isso, que gostam de olhar lá da rua, olhar lá da porta. E tem algumas pessoas que passam, já viu? Você está no culto assim? Tem gente que vem descer na rua rápido. Quando passa na porta da igreja, faz assim. Para dar tempo de olhar lá dentro. Se passar rápido, a porta é estreita, pronto. Não dá para ver, ué. Dá para olhar o que está acontecendo lá dentro. E tem pessoas que estão passando uma perrengue tão grande nesse mundo aí fora, que olha para cá, às vezes enxerga, não enxerga, olha daqui assim, ó. Vê lá o Super-Homem, o Homem-Aranha, vê super-heróis, porque não consegue entender que o pastor é o menor dos menores. Quando a Bíblia diz nós somos os menores dos meus irmãos, as pessoas não conseguem entender que muitas vezes o homem tem que acordar de madrugada para apresentar a tua vida. Nosso irmão acabou de dizer aqui, vai começar uma campanha na madrugada. Aí eu digo assim uma coisa para você, e digo em tantos lugares que eu já fui. Eu pergunto assim: quantas vezes tu levantou de madrugada, botou teu joelhinho no banco pelo teu pastor, pelo obreiro da tua igreja? Quantas vezes fez isso? Tem gente que na hora que você pergunta já entra no mistério. Só para você olhar para a cara dele. Você pensa que isso é fácil? Fica na prontidão, porque Deus tem algo a tratar com você ainda hoje. Aí apertou o negócio e Davi percebeu que realmente estava entrando numa guerra. Pastor, eu acabei de falar, você podia estar muito bem com a pastora em casa lá, sossegada, agora tomando suco de limão. Se não gostar, toma de caju, vai toma. É qualquer coisa. Você podia estar muito bem lá, mas não. Você preferiu estar na guerra. Sabe por quê? O amor que Deus coloca no nosso coração pelas almas é muito maior. Hoje eu vejo, você pensa, a gente brinca assim, mas é uma realidade. Fez 2 anos aí que o Ricardo morreu. Fez 2 anos, dia 6. De repente aconteceu um negócio estranho na minha casa. Sumiu todo mundo. Minha casa era tão movimentada, entrava gente, saía gente, era o dia inteiro, sabe? A moçada, os amigos do Renato, da Bia, o pessoal ia lá. Sumiu de repente. Aí eu entendi que agora é o momento da guerra. É o momento que a gente se sente sozinho, pastor. É o momento que a gente se sente sozinho. E quantas vezes você vem para a igreja e se sente sozinho? A gente vê alguns psicólogos, até a Bia até estuda esse negócio, de vez em quando eu bato umas bocas com ela lá, sabe por quê? Porque é impossível falar para alguém que está passando pelo centro da cidade, no horário de pico, às 6 horas da tarde, no meio da Praça da Sé, a pessoa consegue se sentir sozinha. A pessoa consegue se sentir solitária. Como pode? No meio de multidões, a pessoa se sente só, né, pastor? Se sente só. Tem gente que vem para a igreja, não tem coragem de olhar para os lados, de tão arrasado que está. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu quero que você afie a tua ferramenta nessa noite. Eu quero que você afie a tua ferramenta de novo e diga assim: Jesus, o negócio está pegando, a coisa está feia, mas eu estou entendendo que a guerra vai ser travada. Aleluia, graças a Deus. Você pensa que o inimigo quer que você saia daqui? Não quer não. Mas não adianta só o pastor orar e a pastora. Não. Nós vamos entender que a guerra agora está travada. 2014 é ano de promessa, não é isso? É ano de promessa. 2003 também foi. 2002 também foi. 2011 também foi. Por aí afora. Todos os anos são anos de promessa. Mas eu quero entender uma coisa. Que o melhor de Deus ainda está por vir sobre este lugar. O melhor de Deus ainda está por vir. Sabe por quê? A
Aqui é só simplesmente o comecinho da guerra, o comecinho da batalha. Testemunho vivo. Está aqui o pastor, foi buscar lá, de repente Deus usou um irmão lá na Zona Sul para falar com ele. Aquele lugar é de Deus, eu ouvi isso, foi isso, pastor? Acabou. Você está no lugar certo. Você está entendendo como que vivia Davi agora para chegar ali a ser vitorioso? Não foi simplesmente, não, Davi foi levantado, matou um gigante, e matou um leãozinho, um ursinho. Não, tem muito mais coisa além disso. E você não é nada mais e nada menos do que igual a Davi. Não tem diferença nenhuma. Somos todos necessitados, carentes da misericórdia do Senhor, e as pessoas não conseguem entender isso. Aleluia. Davi tinha aprendido sozinho, no deserto, lições importantes. Davi entendeu que lá no deserto era lugar de se aprender. Aí Davi começou falando, então vamos lá, vamos aprender agora. É a hora de começar a entender o que Deus tem para você. Uma vez eu vim aqui, talvez acho que eu preguei isso aqui já, e disse que tem crente que adora um deserto. Se nós estamos vendo calor aqui, pensa no deserto. O negócio é feio demais. Ir para o deserto não significa morar no deserto. Ir para o deserto é simplesmente parar a aprender. Eu costumo dizer, viu pastor, que tem gente que gosta tanto de deserto que vai lá, compra um terreninho 5 por 25, faz uma casinha e mora lá no deserto. Mas você não foi levantado para morar em deserto, você foi levantado para ser aprendiz. Quando aprendeu lá no deserto, você sai para fora do deserto, vem para cá onde tem água fresca agora, que agora é a hora de dar glória. Agora é a hora da vitória, agora chega de deserto, vamos parar com isso. Em nome de Jesus, vamos parar com isso. Não dá para a gente ficar nessa situação. Coitado de mim, dó, meu Deus, não sei o que. E liga para o pastor, olha para mim pastor, olha não sei o que. Para com isso, sai do deserto nessa noite em nome de Jesus, porque lá não é teu lugar não. Deserto a gente vai lá, aprende, depois sai para fora de novo. Se viver dentro do deserto alguma coisa está errada. Então em nome de Jesus, quero ser profeta sobre tua vida nessa noite. Quero profetizar que deserto tem seus limites. E não dá para você ficar do jeito que está. Aleluia, Jesus amado. Eu estou sendo bem rápido, viu, irmãos? Glorificado e santo ao Senhor. Aleluia. Davi percebeu que não convinha pelejar com armas desconhecidas. Isso daí é uma coisa que Saul tentou colocar a armadura sobre ele, dar a espada daquele tamanho. A espada era quase do tamanho dele. Aquela armadura, aquilo era pesado para o corpinho daquele menino. E ele conseguiu entender que eu tenho que lutar com as armas que eu tenho. Não adianta o pastor querer, talvez falar, vamos convidar 300 igrejas para vir para cá, porque nós vamos fazer uma festa para que a gente possa fazer isso, fazer aquilo. A gente consegue entender que não adianta, porque depois acaba, vai todo mundo embora. E quem vai ficar? A nós aqui mesmo. Acabou. Mas se o pastor conseguir lutar com as armas que ele tem, você está entendendo? Você está entendendo? Se você conseguir entender isso, que o pastor Davi entendeu que ele tinha que lutar com o quê? Com o que ele tinha. Está lá um estilinguinho e umas pedrinhas. Se o pastor, ele está entendendo que ele tem que trabalhar com o quê? Com as armas que ele tem. E você é arma, em nome de Jesus, você é arma. E você é arma poderosa, você é arma poderosa. Você é arma poderosa, você é poderosíssimo. Irmão, quem sou eu? Quem é você? Você é servo do Deus Altíssimo, para com isso. Você está entendendo? Você é uma bazuca. Você é uma bazuca, você é uma arma. Você é uma ponto .40. Quando o diabo tem que ver, ele tem que correr. Tem uns que o diabo está vendo, está abraçando. Saudade do céu. O bichinho olha assim, te abraça. Que saudade. Faz tempo que nós não se abraça. Mas em nome de Jesus,
Mas hoje não. Hoje eu não aceito isso aqui, não, Jesus, não aceito. Hoje eu não consigo aceitar isso não. Olha assim, sabe, eu consigo enxergar aqui vitoriosos, eu consigo enxergar aqui vitoriosas, eu consigo enxergar que não foi só o aniversário do pastor não, mas você está sendo presenteado nessa noite com o sobrenatural do céu. Aleluia. Rabachu de cantar lá, aleluia, Jesus amado. A arma que Davi usava não era arma de guerra. Mas você se lembra que eu falei no começo? Deus gosta de confundir. Deus gosta de confundir. Deus gosta de fazer aquilo que não é, Ele faz ser. Porque Ele gosta de confundir. Ele gosta que o povo olhe e fale assim, mas de novo você fez isso. De novo Deus fez isso. A arma de Davi não era nem considerado arma. A gente, quando era moleque, não sei, o pastor Geraldo saiu do seu tempo, né? A gente fazia lá os potoques, né? Estilingue, botava aqui e subia aquele morro fora, lá para o Tinga, lá, vai matar passarinho, aquele negócio lá, ia caçar, aqueles negócios todos lá. Não é arma, é brinquedo. Era só um brinquedo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, em nome de Jesus. O que não é na tua vida nessa noite, em nome de Jesus, vai começar a ser. O que não é na sua vida vai começar a ser. Ah, vai ficar confundido parente, vai ficar confundido amigo, sabe por quê? Porque Deus resolveu que nessa noite, o que não é na tua vida vai passar a ser, a partir de agora. Você acha que no rio de Davi, quando olharam lá, esse moleque é doido, esse ruivinho não é muito certo não, esse moleque é xarope. Você vai estar naquele grandalhão lá, com o quê? Foi estranho aqui, essas pedrinhas aqui que tá no meu alforje, estilinguinho aqui, chamava funda. Aí você vai lá, voou. Davi conseguiu entender que não estava na arma que ele ia usar, mas o poder estava no céu. Você está entendendo? O poder não está comigo nem com você. Quantas vezes as pessoas chegam para mim, ô pastor, dá para você orar? Dá. Se orar não acontece nada. Mas não é nós que faz. Não é nós, a gente não é super-herói, a gente não faz mágica nenhuma. A gente ora, se Deus responde, a culpa é conta dele. Quem responde é Ele. Você ora lá, Deus abriu a porta, se não abriu, vou desistir. Eu oro, não acontece nada. Não acontece para mim e para você. Não acontece para nós. Mas acontece na vida da pessoa. Agora, se não acontecer, Deus é menos? É porque não é para ser. Ué, eu uma vez, eu estava ajoelhado, a Marta, eu já falei isso aqui, a Marta estava com câncer. Estava com nível 3, 4 níveis, estava no terceiro já o câncer dela. E eu cheguei e me ajoelhei no altar de uma igreja que eu fui pregar em São Caetano. E eu falava assim para Deus, eu falei, Senhor, eu não acredito nisso. Eu ponho a mão sobre o enfermo, tu cura. Eu peço para o Senhor abrir a porta, tu abre. Eu peço para fazer isso, tu faz. Eu ponho a mão na minha mulher, não acontece nada. Aí estava avocado, aquele dia estava avocado. Eu olhei assim e falei, ó, se liga, tamo junto. Sei lá. Quando eu olhei assim, eu levantei. Eu olhei assim, a pastora estava abraçada com a Marta, orando por ela. Aí Deus falou no meu coração, faz a tua parte, que a minha eu faço. Eu olhei e falei, desculpa aí, foi mal. E Deus curou o câncer dela. Sabe o que acontece às vezes? A gente não entende a arma que a gente usa. A gente não entende. Quem já atirou com uma arma de fogo, 38, qualquer coisa assim, está entendendo o que eu estou falando? Você der uma arma para quem nunca deu um tiro aqui, vai fazer besteira. Vai fazer besteira. Se você der uma arma para uma pessoa preparada, o que vai acontecer? Vai atirar certinho. E é isso que Deus está colocando na minha e na tua mão nessa noite. Aleluia. Em nome de Jesus? Amém. Faça assim, ó. Faça assim. Segura aí. Segura aí. Alabá. Chulei, canta alabá.
segura aí, ó. Oi, Xinecais, Deus manda dizer assim: estou colocando sobre tuas mãos agora o sobrenatural do céu. Recebe aí, olha. E Deus manda dizer assim: tem surpresa do céu. Tem surpresa descendo aí. E vai ser mais poderoso, mais potente que arma qualquer por aí que você conhece. Recebe agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Armas poderosas para você combater o inferno. Arma poderosa para você combater o inferno. Agora, em nome de Jesus, recebe aí. Fecha a mão. Em nome de Jesus. Sai, de comandar. Ui, de cacho e de calabá. Ei, calabá e chile, calabá. Arababaxo de calabá. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Davi vence Aleluia. o gigante. Aleluia. Davi já vence o gigante. Agora, Davi está vencendo o gigante. Davi vence o gigante, corta a cabeça dele, segura nas suas mãos, leva a cabeça para mostrar para o povo. Muitas das pessoas talvez não creiam quando estava lá, esperando Davi voltar. Muitas pessoas talvez não estavam acreditando, estavam lá, mas não acreditavam. Soldados, homens fortes, valentes, grandes, com suas armaduras, com as suas armas, com todo o seu aparato militar da época, e não conseguiam entender o que aquele baixinho, ruivinho, estava fazendo lá na frente daquele gigante. Tinha gente que talvez já estava até sentado lá, assim, ó, esperando para ver a derrota de Davi, pensando: o gigante vai comer ele com farinha hoje. E talvez muitas pessoas olharam para você, talvez no dia de hoje, você saindo de casa para ir para a igreja, aquele calor, né? Talvez algumas pessoas olharam para você e falaram: lá vai ele mais uma vez. Está nessa dificuldade toda e lá vai ele para aquela igreja, naquele lugar apertado, aquele calor mais uma vez. Mas não contavam que hoje Jeová mudou a história desse lugar. Não contavam que havia um encontro marcado aqui com Jesus e o Senhor falou: não tem como, não tem como eu não abençoar, porque eu ouvi louvores que subiram ao meu trono, eu ouvi palavras que subiram ao meu encontro. Não tem como eu não mandar um anjo naquele lugar para levar a vitória daquele povo. Não tem como, não existe possibilidade. Glória a Jesus, aleluia. Você está entendendo o que Deus quer para mim e para a tua vida hoje? Saia daqui com esta vitória nas tuas mãos. É um culto de agradecimento, é um culto de ação de graças pela vida do pastor. Nada mais abençoador do que você a ser abençoador do seu pastor. A Bíblia nos ensina isso, a sermos abençoadores do nosso pastor. Mas aprenda uma coisa: Glória a Jesus, aleluia. a guerra está travada. A guerra está travada e nessa noite muitos estão esperando você voltar para a tua casa com cara de derrotado, com cara de miserável. Muitos estão esperando você chegar no portão da tua casa para dar risada na tua cara. Mas em nome de Jesus, eu quero profetizar outra palavra na tua vida hoje. Que aqueles que se colocaram na tua frente, você vai ter que passar por cima para mostrar que Jesus é na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Muitas pessoas um dia me acusaram. E um dia eu pensei, muitos anos atrás, eu era evangelista. Aquele dia aconteceu uma coisa tão catastrófica na minha vida, que nem se comparou com o que aconteceu depois de tantos anos, que eu pensei:
eu nunca mais vou poder pregar a palavra. Aquele dia eu consegui entender, hoje eu entendo muito mais, que eu sou um mísero homem, pequeno, fraco, pecador. E da mesma forma, talvez um dia eu passei por isso, os irmãos talvez um dia, se não passaram, talvez vão passar, porque por todo o tempo nós temos que nos lembrar que nós somos pequenos demais, que nós somos réis homens, sujeitos a falhas, sujeitos a pecados, sujeitos a tanta coisa. Por todo o tempo nós temos que lembrar que nós somos muito pequenininhos, muito humildes, e Deus é sempre muito mais. Glória a Deus. Em nome de Jesus, eu quero que você saia daqui hoje com essa palavra em nome do Senhor. Eu não vou me estender mais, por favor, mas eu quero que você saia daqui hoje com essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Dá para pôr um CD aí, fião? Dá? Glória a Deus. Bota aí para mim. Eu gostaria que você ficasse de pé agora em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Põe o 11 aí para nós. E eu gostaria agora de terminar essa palavra com esse louvor. Mas eu gostaria que você fosse abençoado nesse momento. Davi, ele soube entender que para ele estar sendo vitorioso, ele dependia 100% de Deus. E eu e você também somos dependentes 100%. Se o seu pastor está aqui hoje, ele entendeu que ele é 100% dependente do Senhor. Tem gente que depende de salário, depende de homem. Nós não, dependemos de Deus. Se alguém que pode abençoar nosso salário é Deus. Se alguém que pode prosperar a igreja é Deus. Se alguém que pode dar saúde para o homem aqui é Deus. Se alguém que pode aqui te abençoar nessa noite, esse alguém é Deus. Em nome de Jesus, eu quero te abençoar grandemente. Glorificado e santo é o teu nome.